Bom, galera, aí aqui agora a gente vai estudar o lançamento oblíquo, né? Essa parte que eu resolvi fazer no PowerPoint para ficar melhor da gente entender. Então vamos lá. Vamos considerar aqui que eu tenho uma parede, né? Representando aqui uma parede, aqui o solo, como fosse o eixo X e o eixo Y, né? Aqui no vértice dela aqui, nesse pontinho aqui, eu tenho uma bola, onde essa bola será animada por uma certa velocidade. Só lembrando que eu vou ter a gravidade, né? Sempre vai estar para baixo, indicando. E agora essa bola começa a ser animada de forma a descrever uma parábola, né? Beleza? Então vai descrevendo a parábola até chegar ao solo, né? Tranquilo? Bom, não era para a bola ficar aqui não, certo? É para a bola ficar aqui. Hoje ela está mal criada. Mas aí eu vou desenhar a bolinha aqui para a gente não perder o fio da meada. Tá aqui a bola. Pronto, não tem problema não. Tá mal criado hoje. Deixa ela aí. Então ela chegou aqui. O que eu quero que vocês observem? Observe que à medida que foi subindo a bola, houve projeções dessa bola tanto no eixo vertical, que é o eixo Y, quanto no eixo horizontal, que é o eixo X. Então eu tenho a projeção dessa bola no eixo X e no eixo Y, à medida que ela vai subindo. Tranquilo? Então veja que do outro lado aqui, ó, ele coincide essa projeção aqui. Então vocês lembram que quando a gente estudou lançamento vertical, eu disse que o tempo de subida era igual ao tempo de descida. E a velocidade com que a bola sobe é a velocidade com que ela desce em módulo, comparado no mesmo ponto, né, de posição. É o que está acontecendo aqui. Tranquilo? Então olha só. No movimento uniforme que caracteriza no plano horizontal, se você observar, ó, a distância entre cada projeção da bola nesse plano é a mesma, por isso que é chamado de movimento uniforme. Já na vertical, observe que a distância entre as projeções dela no eixo Y varia, logo caracteriza no eixo vertical um movimento uniformemente variado. Então, em cima dessa bola aqui, eu tenho um vetor de velocidade inicial e que nesse vetor de velocidade inicial, que a gente estudou lá em vetores, eu vou fazer a projeção desse vetor tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, veja só, o V0, que é a velocidade inicial, fazendo um ângulo θ com a horizontal, certo? Sofrerá uma decomposição de quem? A velocidade inicial no eixo X e a velocidade inicial no eixo Y. Então vocês lembram que quando a gente estudou lá em lançamento vertical, eu dizia para vocês, à medida com que um corpo sobe, ele perde velocidade. Assim como à medida que ele desce, ele perde a altura, mas ele ganha velocidade. Então veja só. Cada representação dessa aqui que nós temos, né? Deixa eu só pegar aqui a borrachinha. Cada representação dessa aqui, a gente vai ter um par de vetores, né? Tanto no eixo X quanto no eixo Y e, consequentemente, o vetor resultante, né? Que todo mundo já está consciente. Então, só para lembrar que nisso a gente também estudou lá em vetores, como é que eu calculo a decomposição desses vetores? Só lembrando da trigonometria, que eu tenho um cosseno de θ, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e nós vamos achar, olha só, o produto da velocidade inicial vezes o cosseno, me dá o V0 no plano X. Assim, vou aplicar também, já para o eixo Y, certo? Então, observem aqui. Em cada ponto desse daqui, você observou que a velocidade era constante. Lembra que aqui embaixo eu tinha os pontos equidistantes, ou seja, igualmente espaçados, que caracterizavam um movimento uniforme. Então a velocidade não sofre variação no eixo horizontal. Ela é constante, independente de subir ou descer. Beleza? Tranquilo? Então, agora observa aqui, ó. Já no eixo Y. No eixo Y, eu vou calcular pela relação trigonométrica usando o seno, que é o cateto oposto ao ângulo, que é o V0y, sobre a hipotenusa, que é V0. Achando, então, o V0y, que é o V0 seno. Lembra que eu falei também lá em vetores, né?
Já que a gente está falando em V0y, que se comporta como um movimento uniformemente variado, olha para cá o vetor y, como é que se comporta? Então observe, ó, que o vetor na direção y vai sofrendo variação. Ou seja, à medida com que o corpo sobe, que vai ganhando altura, ele vai perdendo velocidade no eixo y, até chegar um ponto em que o Vy é zero. E isso vai ocorrer quando, nesse momento aqui, eu tiver alcançado a altura máxima. Altura máxima. Beleza? E agora o corpo começa a descer. Vamos lá. Aí tem uma velocidade mínima, que é justamente a própria velocidade na componente horizontal. E agora ele começa a cair, ou seja, perde altura, mas ganha velocidade. Caracterizando assim, pessoal, um movimento uniformemente variado na vertical e um movimento uniforme na horizontal. Beleza? Vamos avançar. E aqui eu tenho um resumo dele agora. Eu tenho desde o ponto de lançamento até o ponto onde ele toca o solo, a decomposição dessa velocidade tanto no eixo x quanto no eixo y. E aqui eu tenho essas duas equações, pessoal, são de extrema importância, beleza? Então eu coloquei aqui tanto na vertical quanto na horizontal. Veja só, quando ele sai da base, ele sai do instante zero. Quando ele chega à altura máxima, certo? O V0y é zero, mas eu tenho ainda apenas a velocidade na componente x, que ela é constante e diferente de zero. Haja vista que trata-se de um movimento uniforme, né? Tranquilo? Só lembrando que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, né? Então o que acontece aqui? Aí eu tenho duas equaçõezinhas já. A equação da velocidade em função do tempo, onde o V0y é zero quando atinge a altura máxima, certo? Que é exatamente o tempo de subida que eu coloquei aqui. E aqui a gente vai calcular. Na vertical, observa aqui, ó, o GT passou, ó, para o outro lado com o sinal trocado. Olha só. E aí fica V0y sobre G. Só lembrando que o V0y, quem é? V0 seno de θ, olha só. Ó, tá. Então, o tempo de subida, quem é o V0y? V0 seno de θ. Beleza? Tranquilo, né? Então, vou até escrever aqui, ó. V0y, quem é? É o V0 vezes o seno de θ. Tranquilo? Vamos agora analisar já quanto esse camarada na equação de Torricelli. Observe o seguinte, de novo, quando ele atinge a altura máxima, o Vy é zero. E se o Vy é zero, como é que eu vou calcular a altura máxima? Certo? Olha só, a altura máxima, fazendo aqui a troca, opa, deixa eu só tirar aqui, apagar, para limpar aqui. Passar a borracha aqui, pronto. Tranquilo, né? Vamos avançar. E agora eu tenho, olha só, lembra que eu falei aqui da equação de Torricelli? Ela passou para cá, 2gh máximo igual a V0y ao quadrado. Mas quem é o V0y ao quadrado? V seno de θ. Olha só, então a altura máxima V0 ao quadrado do y sobre 2g. E aí eu tenho a altura máxima, quem é esse rapazinho aqui, ó? Apliquei elevando ao quadrado, achei esse valor. Beleza? Aí agora a gente vai trabalhar na horizontal. E só lembrando, se eu estou falando de horizontal, eu lembro do alcance horizontal, que é desde o lançamento até o momento em que ele toca o solo novamente, ou seja, a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada. E lembrando que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, ou seja, o tempo total é 2 vezes o tempo de subida. Aí o que é que vai acontecer? O V0y, que é o ΔS sobre ΔT, que é a própria distância, que é o alcance horizontal, certo? Isso dá um probleminha na animação, tá? Mas vamos já esclarecer. Onde, olha só, pessoal, é meio complicado realmente. Porque quando eu falo tempo de subida, ó, eu pego essa equaçãozinha aqui, ó, e coloco para cá. Beleza?
Olha só, e vem o V0 cosseno. Aí aqui nós temos uma relação matemática da trigonometria, onde a gente chega a esse fator aqui, que é o deslocamento ou distância, né, ou alcance horizontal, ainda tem esse nome, né? Tudo seria V0 ao quadrado seno de 2θ sobre G. Tranquilo? Então, olha só. A gente vai estudar aqui o alcance horizontal, que é o que é cobrado em prova. Quando é que eu tenho um alcance horizontal, filho? Certo? Quando eu tenho um ponto de partida e um ponto de chegada. Então, esse alcance ele tem um limite máximo, né? Então, olha só. Vamos avançar aqui. Ó, cada vez mais que eu vou inclinando, ele vai alcançando uma distância maior. Porém, vai chegar um ângulo em que quando eu passar desse limite, que seria o ângulo máximo, aumentar esse ângulo, ele começa a voltar. Olha só. Foi aumentando o ângulo e agora ele começou a voltar. Ó. Então, quando é que o ângulo vai ter um alcance máximo? Quando ele tiver um ângulo de 45 graus em relação à horizontal. Beleza? Ó, máximo valor é quando esse ângulozinho aqui for 1, que é justamente quanto? 90 graus. Beleza? Aí o que acontece o ângulo? 45 graus. Então, quando é que eu tenho um alcance máximo? Quando o ângulo for de 45 graus. Aí eu tenho um alcance máximo para esse caso. Beleza? E sempre respeitando a altura máxima. Vai ficar melhor, pessoal, quando a gente trabalhar em cima das questões, tá? Então, desde o ponto de lançamento até o ponto de queda, eu sempre vou ter a distância máxima que corresponde à altura máxima na horizontal.